Galera, nós vamos estar aprendendo hoje no After Effects como colocar sólido, que é uma das coisas mais importantes do After Effects, e também como colocar máscara nesse sólido, que dá uns efeitos bem bacana. Então, indo aqui para o computador, nós vamos estar abrindo aqui o nosso After Effects. Quando a gente abre o After Effects, a gente pode criar uma nova composição por aqui. Aqui o tamanho indifere nesse caso. Então, vamos pegar aqui 1980 por 1920, que é um dos padrões que a gente está utilizando aí com frequência, né, para fazer uma arte de vídeo em HD, em Full HD, né, no caso. E para a gente criar o sólido, nós vamos aqui nessa opçãozinha aqui de cima, clicamos aqui em Composition, Layer, aliás, New, Solid. E aqui no Solid eu posso colocar um nome para esse sólido, que é bem interessante a gente colocar esse nome do sólido, porque o sólido em si ele é um recurso que o After tem para a gente colocar um conteúdo sobre ele, seja um efeito a mais, ou seja um design, um desenho, ou mesmo você poder fazer no sólido um efeito que será aplicado sobre um vídeo. Então, o sólido ele não é só um fundo, né? Geralmente a gente usa para colocar de fundo, lógico, no início de qualquer animação, mas ele serve para muitas coisas durante o processo da criação de artes no After Effects. Então, indo aqui para a tela, nós temos aqui a opção do sólido. Nesse caso aqui eu vou deixar... Eu gosto de deixar o nome que o After mesmo nos proporciona, sabe? Aquele nome que ele nos sugere. Muitas vezes, no fato aqui da gente estar criando esse nome em si do sólido não é tão importante, tá? Na vida, mas vamos supor que eu quero criar aqui aula, né? Um exemplo. Ou então, sólido 1, né? Eu posso estar criando qualquer nome aqui para facilitar depois encontrar. Aqui a proporção, geralmente a gente deixa essa proporção o tamanho da tela, mas você pode criar um sólido pequeno, um sólido quadrado, né? Mas geralmente a gente deixa no tamanho da tela mesmo. Se não tiver no tamanho da tela, a gente pode clicar aqui nesse botão fazer, né, do tamanho da composição. E aqui embaixo é muito importante a questão da cor, porque é interessante, porque a gente já pode definir aqui qual que será a cor que eu quero para o sólido. Por exemplo, eu quero um sólido rosa. E clique em OK. Então já vai criar para mim, na minha timeline aqui, um sólido. Ixi, escrevi errado. Como é que eu corrijo esse nome aqui? Clico sobre ele, aperto a tecla Enter dessa parte aqui, ó, do teclado. Não esse Enter aqui do alfanumérico, do teclado numérico, mas o Enter do meio. Aí eu posso colocar aqui, ó, a correção e aperto Enter para confirmar, o mesmo Enter. Aqui eu posso estar criando um outro sólido, Layer, New, Solid, e venho aqui e escolho a outra cor para esse sólido. Confirmei, ele vai criar uma outra camada para esse sólido. Como essa eu não coloquei nome, ele deixou aqui, ó, de sólido amarelo, né? Em inglês, Yellow Solid One. E aí eu posso clicar um Enter aqui e renomear para o nome que eu quero, tá? Esse sólido, se eu quero ocultar ele durante um determinado momento, eu posso usar esse olhinho aqui e aí eu vejo o que está embaixo. Apertando o outro olhinho de baixo eu oculto os dois, ou apertando aqui eu vejo, né? Lógico, se eu quero trazer o sólido rosa para cima na camada, eu puxo para baixo. Bom, e assim eu posso trabalhar com o sólido. Ah, mas esse sólido aqui eu posso modificar ele? Sim, eu posso estar vindo aqui com a ferramenta de seta, que essa é a ferramenta de seleção, tecla V, atalho, e posso estar vindo aqui, ó, nesses pontos, ou sobre ele aqui, ó, clico sobre ele aqui e arrasto, onde eu posso mover esse sólido para qualquer local da tela. Observa aí que eu posso estar movendo ele, né, livremente aqui sobre a nossa tela, e posso também usar esses pontos aqui, ó, de detalhes para mim poder, ó, tá aumentando aqui a escala desse sólido. Observa aqui, ó, que é bem interessante a gente observar que ele ao você selecionar aqui esses pontozinhos
a gente cria opções diferentes de figuras, tá? Então a gente pode estar de um sólido modificando ele. Então pela lateral aqui, ó, eu modifico só essa parte do sólido de cima, que é livre, aqui só na diagonal e aqui só para cima. Então a gente pode estar movimentando o sólido de posição sobre a nossa tela. Aqui para mim dar um zoom aqui, ó, fit, ele dá o caber aqui certinho. Se eu quiser ampliar isso aqui para cima ou para baixo, eu ganho mais espaço na tela aqui. Eu posso também estar mudando aqui a opção do centro. Para mim mudar esse centro aqui, que é onde tem essa definição aqui, eu venho nessa ferramenta aqui, ó, que é o ponto de ancoragem, e venho aqui sobre ele e eu mudo o ponto. Vou mudar o ponto para cá só para vocês verem que ao eu voltar aqui pela ferramenta seta e usar esse ponto aqui, agora tudo vai ser baseado nesse ponto de ancoragem. E isso, pessoal, é bem interessante porque dependendo, você quer fazer uma movimentação através desse sólido, através desse ponto de ancoragem. É claro que movimentar aqui, ele vai estar pegando desse ponto também. Então, quando eu faço a transformação do sólido, ó, ele vai fazer a transformação baseada nesse ponto. E olha que interessante, que a ferramenta de rotação aqui, ó, Rotation W, também vai fazer com que o nosso sólido rotaciona baseado nesse ponto de ancoragem. Olha que legal. Então, o sólido em si já daria para mim estar criando alguma coisa aqui, né, ó, que fica igual um retângulo, né? E o que já dá para mim fazer uma coisa bem bacana através do ponto de ancoragem, o ponto de rotação e a ferramenta de mover ou mesmo modificar a sua forma aqui, tá? Eu vou estar deletando esse sólido aqui, clicando aqui na camada sólido e aperto Delete. Então, deletei esse sólido, nós temos aí o fundo amarelo, que é aquele primeiro sólido que a gente criou. É interessante criar-se um sólido de fundo, mas observe, aqui ó, eu posso estar movendo ele também. E ele ainda está com um ponto de ancoragem no centro. E nós vamos estar criando aqui sobre esse sólido uma máscara. Como é que eu faço isso? Com esse sólido aqui selecionado, eu vou aqui na ferramenta retângulo e vou desenhar um retângulo aqui. Isso parece que eu estou desenhando um retângulo, mas na verdade eu estou criando aqui embaixo, ó, uma máscara. Observa só aqui, ó, Mask 1. Né? Então isso faz com que eu crie essa máscara aqui, Mask 1, para me poder estar elaborando aqui essa sequência da máscara. Isso faz com que eu estivesse recortando parte do que é em si o sólido. Então, nota que agora o sólido já não compreende mais tudo e eu tenho só essa parte aqui do sólido, mas eu posso ainda assim modificar aqui as partes. Só que quando eu modifico aqui, ó, eu não estou mais modificando aquela área do sólido, eu estou modificando a área da máscara. Então, se eu estou cortando aqui, ó, eu estou cortando uma máscara. E é bem interessante esse corte e entender essa opção de máscara. Por quê? Porque assim a gente tem como estar visualizando um fundo e também fazendo uma animação sobre esse corte de uma máscara, da máscara especificamente, tá bom? Então assim a gente cria uma máscara. Eu vou dar um outro tipo de máscara. Então eu vou descer até aqui, ó, na opção de Mask 1 aqui, apagar ela, clicar sobre ela e deletar aqui. O sólido vai voltar ao normal. E aí eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta aqui de retângulo, clicar e segurar e vou pegar a máscara de elipse e vou desenhar. Então agora eu tenho uma máscara no formato redondo, né? Continua sendo aqui embaixo Mask 1 e porém agora eu tenho uma máscara redonda. Ah, mas isso aqui serve para quê? Às vezes você quer no vídeo seu criando essa máscara apenas numa parte. E é como se eu tivesse ali ainda com um sólido aqui embaixo na nossa camada. Eu tenho ainda essa mesma camada, só que a camada eu transformei ela
numa figura de um círculo. E isso é bem interessante também, porque às vezes a gente quer facilmente trabalhar com um sólido, sim, para aplicar um efeito sobre ele, e também trabalhar com as opções de máscaras em cima dele, né? Que é as opções da máscara. Bom, isso é um pouquinho de criar um sólido e um pouquinho de criar máscaras sobre o sólido.